A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando nesse terceiro trimestre sobre Êxodo e Levítico e vamos para a lição de número 4, ainda está em Êxodo. A lição de número 4 está inserida no capítulo 10 e 11 do livro do Êxodo e o título da lição é Gafanhotos, Trevas e a Morte dos Primogênitos. O primeiro ponto é compreender os resultados de resistir a Deus. E enquanto que a palavra, lá em Tiago 4,7, vai dizer, né, que é para nós resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e o diabo é que fugirá de nós. Reconhecer o senhorio de Cristo sobre tudo que somos e o que temos. Saber que até a morte está sujeita a Deus. Pois bem, a lição de número 4, o textuário vai dizer: não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10, 23. A verdade prática diz: Deus é o Senhor sobre a luz e sobre as trevas, sobre a vida e sobre a morte. Ele criou tudo. Deus criou o mal, Deus criou a luz, né? E a treva só veio depois, porque a treva é a ausência de luz. Só vai ter trevas aonde já houve luz. E não o contrário. A introdução à lição vai dizer: veremos as últimas pragas sobre o Egito, a praga dos gafanhotos e a praga das trevas, e finalmente a morte dos primogênitos. Quebram as últimas resistências de Faraó e Deus garante a Moisés, né? Ele vai expulsar vocês. O primeiro ponto aqui fala da praga dos gafanhotos. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem o controle sobre tudo, sobre toda a sua criação. Todos os insetos, as bactérias, todos os vírus. Não existe vírus desconhecido de Deus. Existe vírus desconhecido da humanidade. Mas tudo já existe. Então, a praga dos gafanhotos, calcula-se entre 10 meses a 1 ano o período das pragas, né? Das maravilhas de Deus, que para o Egito era praga, mas para o povo de Deus, para nós, a igreja, são maravilhas. Apesar, mesmo ela fazendo estrago na terra, como vem um tsunami, como vem uma saraiva, como vem um tufão, isso tudo são maravilhas de Deus. Mas é claro que na situação que o mundo está vivendo, ele vai entender como uma catástrofe, como uma praga, assim como de insetos. E o primeiro ponto vai dizer: até quando Faraó, né? A questão aqui: até quando, Faraó, tu recusarás humilhar-se perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Mas, por outro lado, é o Senhor que está endurecendo o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir. Porque enquanto Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o seu povo sair do Egito, Deus está dando uma lição em Faraó, está se tornando conhecido do seu povo através das maravilhas que para os egípcios eram praga. Então, nós vimos aqui, nessa situação das pragas dos gafanhotos, e gafanhotos é mencionado em Joel, capítulo 1 e 4, e também lá em Malaquias, né? Quando ele fala acerca dos dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e eu repreenderei o devorador. Esse devorador é o gafanhoto. E lá em Joel a gente vai ver que são 4 tipos de gafanhoto, né? E esses gafanhotos, eles vêm para realmente trazer um recado de Deus,
usado pelo Satanás, mais um recado de Deus. Lá em Joel, capítulo 1, verso 4, está dizendo: o gafanhoto migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Então, nós temos que estarmos diante de Deus com aquilo que Ele nos dá, né? como mantimento, como renda, como salário, como empresa. Nós temos que estar com essas 4 frentes aqui fechada. E se você olhar a situação de Jó cercou esses 4 lados aqui, com a cerca viva. Você vai ver que ali o que Jó tinha, e o Jó sacrificava, e Jó entregava para Deus, de tudo que cercava ele, né? Do camelo, do gado, né? Das ovelhas, das jumentas. Então, isso tudo são cerca. Jó estava cercado pelos seus 4 lados. Mas a cerca não é você ter as coisas, a cerca é você devolver para Deus, sacrificar a Deus, ofertar a Deus. É isso que vai fazer com que essa cerca realmente ela te proteja. Só o fato de você ter, você não vai estar cercado. Ao fato que Jesus falou para aquele homem, né, que disse, o que eu farei com a safra desse ano? E aí já assim, tá, eu sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros antigos, que são pequenos, e vou construir outros maiores. E aí ele constrói, abastece, fica tudo abarrotado, aí ele se senta e vai dizer: minha alma, agora tu tens em depósito para muito tempo. Agora come, dorme, descansa. E aí vem uma voz do céu e diz: louco, se hoje pedir a tua alma. Ou seja, ele de bens, ele estava cercado. Mas da presença de Deus e da proteção divina ele não estava, contra esses devoradores aqui. Pois bem, o segundo subtópico vai falar plantações devastadas. Os gafanhotos, quando eles chegam numa plantação, eles realmente, é uma coisa terrível. Aqui nós tivemos no Brasil, no ano passado, não chegou a entrar no Brasil, mas ficou ali perto do sul, veio ali pela Argentina, né? E vimos o estrago que eles fazem. E o interessante é que gafanhoto não voa. Gafanhoto, ele forma uma camada em cima um dos outros e eles andam por impulsão. Você observa ele pelas patas. As patas traseiras dele são 4 vezes maior do que a dianteira. A mesma coisa acontece com os felinos, né? O gato. Você observa que as patas traseiras ele tem uma impulsão muito grande. Então, os gafanhotos eles não voam. Eles saem através de saltitando, uns em cima dos outros. É por isso que ele anda em nuvem. Eles andam em nuvem para ir uns sobre os outros, pulando. Uma coisa interessante. Pois bem, terceiro e último tópico do primeiro vai dizer: deixem as crianças. Quando o Senhor endurece o coração de Faraó, e aí vem a praga para eles, que é a maravilha de Deus, e ele não aguenta, ele não aguentou a primeira, ele já liberava o povo. O problema é que Deus endurecia de novo. O fato dele ter aguentado essas 10 aqui não foi a força dele, não foi o poderio dele, foi Deus endurecendo o coração dele. Ele deixava sair toda vez. Mas aí quando acabava que Moisés saía da presença dele, o Senhor endurecia o coração dele de novo. Assim como Deus endureceu o coração do seu povo para não receber Jesus. Para que abrisse para nós os gentios, que não era do aprisco. Quem era do aprisco eram os judeus. João capítulo 1, verso 11 e 12. Mas aí Deus endureceu o coração deles. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali, escrevendo aos romanos, ele vai dizer, escrevendo aos hebreus, ele vai dizer: olha, se Deus teve esse cuidado com a videira, que era verdadeira, que era o filho, né? Como é que ele não vai também ter justiça conosco se nós não atentar por uma tão grande salvação?
Porque o Senhor endureceu o coração deles e vai amolecer o coração deles no tempo determinado. Mas até hoje eles estão com o coração endurecido, mas Deus fez assim. E aqui, mais uma vez, Faraó aceita aqui e diz, tudo bem, eu vou deixar vocês irem, mas deixem as crianças. Crianças que outra hora ele queria matar do sexo masculino no passado, né? E nós não temos relatos bíblicos de que crianças foram mortas no Egito. Nós temos relatos bíblicos que quanto mais ele acrescia o castigo sobre Israel, mais o povo se multiplicava. Não dá para se multiplicar morrendo criança. Não tem como, né? Essa situação do castigo de Faraó sobre os egípcios, sobre os israelitas ali, ela foi ali do nascimento, diante do nascimento de Moisés, né? Até aí foi endurecendo, a situação foi ficando mais difícil para os israelitas, né? O Faraó foi realmente forçando a barra por volta ali de 80 anos, né? Quando Moisés volta para o Egito, Moisés já estava com 80 anos. Então, tinha 80 anos que o povo estava sofrendo. Porque esse Faraó não deu mais ouvido ao que o povo de israelita fez através de José na sua terra. Então, foram essa questão de mais ou menos esses 80 anos. Ali, quando Moisés é gerado, e quando Moisés nasce, começava ali a situação. Pois bem, então aqui quando o Faraó diz, deixa as crianças, aqui cabe para nós, que nós vimos aqui, quem veio do paganismo, né? A gente vê que no paganismo, você não vê criança nos cultos deles, né? Nas missas dele, ninguém vê criança. As pessoas dizem, não leva criança aqui para não atrapalhar. Isso já vem daqui. Já é a síndrome do maligno para que você não leve criança. E a igreja cristã, a igreja evangélica, também começou a entrar nesse meio. Os irmãos não querem ir para o culto porque tem criança, e aí não querem levar as crianças. E aí houve, por um determinado período, e já de vez em quando se levanta um outro ministério, e faz uma igrejinha do lado ali, para botar as crianças. Mas você não vê isso na Bíblia, separação. Não tem Bíblia infantil e Bíblia adulta, e Bíblia de mulher e Bíblia de homem, não. Tem a Bíblia, a palavra do Senhor. E Jesus, quando vem pregando, ele diz, deixai vir as minhas criancinhas. No meio ele não separou dos adultos. E Salomão, em Provérbios, vai dizer, ensina o menino. Como é que vai ensinar o menino se estão em lugares diferentes? Se você não ensina em casa, não leva para a igreja. Quando leva para a igreja, não fica junto de você para copiar de você e copiar dos mais velhos ali. Ou não copiar, né? Aprender ali. Então, isso já é uma síndrome do inimigo para a vida das crianças. E aqui, quando ele deixa as crianças, as mulheres e as crianças, e vão só os homens, Moisés também não aceita, né? E hoje as igrejas estão nessa situação. Tem a igrejinha do lado ali para botar a criança. E aí botam uma televisão ligada, às vezes nem não tem nada a ver com a palavra. Quando tem algum filminho, alguma coisa, está deturpado, porque a palavra de Deus que nós recebemos do grego e do latim, ela vem cheia de deturpação, ela vem incompleta, porque a gente só aprendeu a palavra de ouvir, mas quando a gente vai ler, está totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu ouvindo. E aí você vai assistir um filme, você vai ver coisas aberrantes lá, que não tem nada a ver com a realidade. E as crianças crescem naquilo. Inclusive, você vê os super-heróis do mundo, né, dos quadrinhos, sendo os heróis das crianças nas EBDs e nas EBF. E isso é um perigo. Pois bem, mas aí Moisés não aceita. Aí vem o segundo ponto, a praga das trevas. A nona praga, assim como a terceira e a sexta, veio de repente, sem advertências, né? Ou reuniões. 3 dias de trevas. 3 dias de treva aqui nos leva também para o mundo ali,
para Israel quando Jesus esteve por volta de quase 3 dias no seio da terra, né? Ali o mundo ficou sem a luz. Mas aí, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e a luz novamente voltou para o mundo. Trevas palpáveis. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito e trevas que se possam apalpar. E nós vimos aqui que essa questão das trevas, como das outras pragas, não atingia a região de Gósen, onde habitava os israelitas. Quando estava em treva aqui, tinha luz lá. Quando tinha as pragas aqui, a bênção estava lá. A maravilha estava lá, e não a praga. E aqui nós temos a questão das trevas, porque todas as maravilhas que Deus manda ali para o Egito é para envergonhar, né? É para deixar Faraó mesmo derrotado, porque todos os deuses que eles acreditavam, Deus mandou as maravilhas deles como praga justamente semelhante a esses deuses. E no caso aqui das trevas, da escuridão, era justamente contra o Deus Sol, o Deus Amon-Ra, que era o Deus supremo dos egípcios, protetor dos faraós, é o Deus Sol. Inclusive, o próprio faraó se dizia o Deus Sol, e a sua irmã, a deusa Lua. E não sei se vocês lembram, né? Quem tem aí há mais de 40 anos, né? Vai lembrar acerca daquele desenho lá que tinha dos Thundercats, né? Que tinha o Mon-Ra, aquela múmia, né? Que saía, e aí com o olho, né? De Tandera, que representava o sol, ele não suportava aquela coisa, aquele negócio. Então, ali já era Mon-Ra, o nome do desenho já era Amon-Ra, o deus do egípcio. Então, observe que mesmo nos desenhos tem algo satânico. Não é à toa. Os desenhos que tem, os nomes que tem, inclusive nomes pagãos que está aqui na Bíblia, que a gente deve ter cuidado quando for ensinar, né? Eu não duvido nunca, né? Aliás, eu não duvido se daqui a algum tempo, como outros nomes entraram aqui, como o nome de Papai Noel entrar como Papai do Céu, né? Nas versões bíblicas do futuro. Porque os outros do passado entraram, né? Quando você olha para um dia de chuva, que está o céu ali escurecendo para chover, você vê um arco, e todo mundo vai falar um arco, vai falar o nome de uma deusa grega. E não o que está na Bíblia, no original. Lá é o arco celeste, o arco de Deus. Mas em muitas Bíblias já está escrito o nome da deusa grega, Íris, o arco-íris. E se você perguntar no meio da igreja, pouca gente sabe, vai dizer o nome da deusa pagã. Observe o prejuízo que é a gente não conhecer a verdade. E Deus é detalhista. Deus é detalhista. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que a glória do Senhor é esconder as coisas, e a nossa é achar. Pois bem, o segundo tópico do segundo ponto vai dizer: deixe os rebanhos, né? Eu deixo vocês ir, mas deixe os rebanhos, deixe os seus bens. Mais uma prova de que as pragas não atingiu os israelitas por conta dos rebanhos, porque todos os rebanhos de Faraó morreram na falta d'água, morreram nas moscas, morreram com piolho, morreram com saraiva, e todo o rebanho dos israelitas estava pronto para sair quando eles fossem liberados para sair. Tanto que eles não sofreram essas pragas. E aí, quando ele deixa os rebanhos, então o faraó chamou Moisés e disse: ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco.
E aí Moisés vai dizer, olha, não vai ficar uma unha dos nossos animais. Porque assim como Deus, que nos salvou, que nos amou, que nos chamou, que nos escolheu, ele se entregou, né, para nós com tudo que ele é e tudo que ele tem. Assim também nós temos que estar diante de Deus com tudo que nós somos e tudo que nele nos deu, não é nem que nós temos, porque tudo que nós temos foi ele que deu. Então, quando Deus em Cristo nos salvou, ele nos tornou seu filho, seu herdeiro, o herdeiro de Cristo, não só de tudo aquilo que ele tem, mas de tudo aquilo que ele é também. E assim também devemos ser. Mas tem um grande problema no meio das pessoas, nós que nos convertemos, o Senhor nos salva. A pessoa é muito fácil dizer, entregar a vida para Jesus. Mas na hora de entregar aquilo que é do Senhor, fica difícil. Você entrega até a vida. E você está dizendo que a sua vida, que os seus bens, ele vale mais do que a vida. Porque você chega a entregar a vida, mas não chega a entregar uma oferta, um dízimo, né? E a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, toda vez que vamos ao culto, toda vez que vamos invocar o nome do Senhor, ou toda vez que devemos agradecer a Deus por tudo e levando oferta. Para aniversário de casamento, aniversário de um filho, a aquisição de algum bem, a aquisição, sempre levar uma oferta. Mas a gente vê só as pessoas oferecendo, quando muito, um culto de graça. E ainda diz que é de ação. Só que não é. É só um culto de graça. Para ser ação de graça, eu tenho que fazer a minha ação. Observe ali o que Jó fazia. Quando os filhos festejavam o aniversário dos filhos. 7 homens e 3 mulheres. E ele não estava presente, mas de madrugada ele levantava e sacrificava. E ele sacrificava 10 animais por cada filho. Ele diz, pode ser que meus filhos abusaram um pouco do vinho e tenha pecado contra ti, Senhor. Então, por isso eu já estou... Olha só. Pois bem, o terceiro e último tópico do segundo é dizer, Faraó ameaça Moisés. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te de não mais vejas o meu rosto. Ora, isso aqui o Faraó... As pessoas não podiam falar com ele com a cabeça erguida. Alguém que chegasse para falar com o Faraó tinha que se dobrar diante dele. É o que não aconteceu com José. Porque quando José foi convidado, José não foi levado à presença de Faraó porque quis ir. Ele era necessário. Chegando lá, e disseram para ele, tu tem que se dobrar. Aí ele falou, não, eu só me dobro diante de Deus, não dobro diante de homem. E aí Faraó teve que engolir porque estava precisando. Da mesma sorte ele fala aqui, porque Moisés não pode ver a cara dele, querendo ser Deus como Deus, o próprio Deus falou para Moisés, né? Para ele meter a cara na rocha, na penha, para que enquanto Deus passava, ele ia ver Deus pelas costas. O terceiro e último tópico da lição vai dizer a morte dos primogênitos. Após 9 dolorosas pragas, os egípcios estão prestes a receber, né, um golpe fatal, né, o golpe final. E a gente tem aqui registro da história antiga, e que ainda hoje tem mais de 9 nações das nações antigas que sacrificavam crianças em rituais satânicos. Inclusive o próprio Israel chegou a sacrificar, o próprio Salomão, muitos dos outros reis sacrificaram crianças a Moloque. E isso é terrível. A morte visita o Egito, a morte visita o Egito. E todo primogênito da terra do Egito, seja de seres humanos ou animais, o Senhor ia visitar nesta noite. É o Senhor que ordena, é o Senhor que manda no anjo da morte. E aí ele dá um intimato aos hebreus, aos israelitas, para matarem o cordeiro, se prepararem, matar o cordeiro e passar o sangue
no portal, ali já tipificando o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, né? Que foi tipificado também lá com aquele cordão vermelho, lá também lá em Jericó, né? E tem vários exemplos, né, desse vermelho simbolizando o sangue de Cristo, guardando, cobrindo, libertando. O segundo ponto desse terceiro tópico vai dizer grande clamor. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, né? E jamais haverá. O Egito nunca mais foi o mesmo depois dessa situação aqui, nunca mais. O Egito regia o mundo na época. Hoje, quem é o Egito? Porque é assim que Deus faz. Terceiro tópico do terceiro ponto vai dizer: o Senhor guarda Israel. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão, rosnento ou rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E lá no livro de Zacarias a gente vai ver assim: e o Senhor fará distinção entre os que servem a Deus e os que não servem, né? E essa questão do cão, do cachorro, o povo de Deus sempre foi comparado com cachorro. Os gregos tratavam os judeus como cachorro. E hoje o crente, ele é tido como desprezível. As pessoas não dão, o mundo nunca vai valorizar o crente. E tanto que Jesus, quando vai para aquelas regiões de Sírio, ali, de Tiro e de Sidom, Sírio, Fenício, uma mulher acompanha ele, uma mulher chega até ele pedindo misericórdia, e ele diz: como é que eu vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros? Ele agora, como judeu, vai chamar ela grega de cachorro. Mas ela estava tão necessitada que ela não deixou essa palavra descer o seu coração, mas ela se humilhou. Ela se humilhou a ponto de dizer: eu sou cachorro, me dá a minha migalha. Se as migalhas é para os cachorros, então eu só preciso da migalha. E ela concordou em ser cachorro para receber a migalha de Cristo. Que Deus abençoe, mais uma lição, que possamos mergulhar na palavra, aprender de Deus. A palavra de Deus está aqui. Existe um Espírito de Deus por trás da letra. Só lendo a letra a gente não vai entender. É necessário clamar a Deus, pedir que o Espírito Santo revele. Porque, como nós falamos, esse versículo que está aqui na Bíblia, que eu não lembro qual é agora, que a glória de Deus é esconder e a nossa é achar. Ali, quando Jesus fala da parábola do semeador, prega para a multidão, mas os discípulos, seus apóstolos, chegam para ele e dizem: mestre, nós não entendemos. Ele diz: para vocês eu digo, mas para eles não. E nós fomos ensinados a vida toda na igreja que Jesus falava por parábola para falar daquilo que a gente conhecia, para a gente entender. E era justamente o contrário. Ele falava por parábola, está lá em Isaías também, Isaías já profetizava acerca disso. E ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Ele vinha falando por parábola justamente para esconder e revelar só aquele que vai atrás dele, só aquele que vai buscar. Ainda hoje é assim, Jesus é oculto até hoje. Jesus só se revela para aquele que busca, para aquele que se chega até ele. E graças a Deus, mais uma lição, que Deus abençoe a todos, professores e alunos, e vamos orar, vamos clamar e vamos estudar para que a escola aumente, para que o número de professores e alunos seja cada vez maior nas igrejas. Assim é o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe a todos.